Salmo 28, a palavra do Senhor nos fala assim: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Palavra do Senhor. Queridos, quando Alan falou sobre o tema prática da confiança, eu procurei alguns significados para a palavra confiança e trouxe para nós nessa noite alguns significados interessantes. O primeiro deles, o mais usual nosso, do dicionário diz que confiança é um substantivo feminino, um sentimento de quem confia, de quem acredita na sinceridade de algo ou de alguém. Ele dá o exemplo de ela tinha confiança no marido. Eu acho que não é um bom exemplo, né? Porque fala que ela tinha. Mas tudo bem. Crença da retidão moral no caráter e na lealdade de uma outra pessoa. Crença em si mesmo, em suas próprias qualidades. Ele dá um exemplo: tinha confiança ao cantar. Um outro significado interessante que eu achei foi de uma autora, Lara. Vocês estão ouvindo aí atrás ao fundo a sonoplastia, né? O pessoal do coro angelical. É o Benjamin e o Isaac que vai fazendo o coro da mensagem. Fiquem tranquilos. O significado da palavra confiança, segundo Lara, é confiar é dar licença, é dar crédito a alguém ou alguma coisa. É esperar que as nossas expectativas sejam correspondidas. E aí, quando eu li essa palavra da Lara, eu pensei, não é? Agora nós estamos sofrendo porque o que a Lara fala que é confiar está acontecendo no nosso país. E aí eu não estou falando a favor do presidente da República, contra governador, mas o que eu estou dizendo é que quando nós votamos em alguém, seja os governadores, prefeitos ou presidente da República, os nossos deputados e senadores, nós estamos dando crédito, nós estamos dando um cheque em branco para que eles possam gastar em nosso nome. É esperar, é colocar as expectativas em alguém, segundo Lara. Mas a mais interessante que achei foi do John Piper. John Piper é um autor, um teólogo americano, muito conhecido no nosso meio, já esteve no Brasil algumas vezes, e John Piper disse sobre confiança o seguinte: esperar no Senhor significa recorrer a Ele em vez de recorrer antes ao homem. Então, pacientemente confiar que Deus agirá em seu tempo. John Piper não fala de não confiar no homem, embora o profeta Jeremias fala que maldito o homem que confia no homem. Essa confiança não é não confiar no outro, ele fala de confiar em si mesmo, porque o apóstolo Paulo vai dizer que o mal
que ele não quer fazer, isso está sempre diante dele. Mas ele fala da confiança em si mesmo, ou da autoconfiança. E essa realidade que John Piper fala, que é depositar com confiança, é depositar a nossa esperança no Senhor. O salmo que nós lemos hoje, que a Adriane leu na nossa devocional, fala em uma outra versão, esperei confiadamente, né? Em outra versão fala com confiança no Senhor. Não basta apenas esperar, mas é preciso depositar a nossa confiança. E na prática da confiança, nós vemos três momentos distintos nesse texto. O primeiro momento vai lá do versículo 1 até o versículo 2, quando Davi fala da sua realidade e do que ele faz diante da calamidade, diante do seu sofrimento. Ele chega ao ponto de dizer que se o Senhor não ouvir a sua voz, se o Senhor não se inclinar para ele, se o Senhor se calar, ele vai ser semelhante aos que descem a cova. O sofrimento de Davi é tão grande, é tão inenarrável, não dá para a gente presumir. Geralmente a gente tem essa presunção, né, de ler um salmo ou de ouvir alguém quando conversa conosco e fala do seu sofrimento. A gente diz: isso não é nada, isso vai passar. Né? Eu conversava com minha prima ela perdeu o meu tio-avô, né, com Covid-19. A gente já tinha um tempo que não se via e agora está com o esposo internado há mais de 19 dias. Já tiraram o respirador e ele não voltava, e agora estão com medicações para ver se ele volta. E aí a gente conversava e orava com ela e falava da graça de Deus para ela. Ela é cristã, ela é membro de uma igreja presbiteriana aqui no Rio de Janeiro, e ela falava, né, da inquietação do coração dela. Sabe por quê? Porque por mais que a gente diga que é fácil confiar, não é fácil. Não é fácil depositar a nossa confiança. Mas a confiança é o alicerce da nossa vida. Sem confiança não há relacionamento. Sem confiança não há relacionamento a dois. Sem confiança não há relação de amizade. Sem confiança não há reciprocidade no seu trabalho. Há trabalhos que, se você não tiver confiança, você não sobe numa escada, você não mexe numa alta tensão, porque você confia em quem está na sua retaguarda. Né? A Adriane narrou aí a história da questão da corda, mas existem muitas histórias trágicas como essa, por causa de alguém que na retaguarda estava, em quem alguém que precisou dele depositou a sua confiança nele, e esse alguém não cumpriu o que deveria fazer, né? É aquele disjuntor que não é desligado, é aquele fio que não foi isolado, outros tantos trabalhos, né? A gente fala mais, eu costumo dizer, falar mais da parte elétrica, porque é algo que eu não sei mexer, né? É algo que eu não entendo. Isso é coisa para o Ciro. Quando eu precisar de um salvador da pátria, que chama o Ciro, né? Eu não entendo muito bem. Então, quando eu vejo algo não isolado, eu digo: opa, não vou mexer, porque alguém não fez o trabalho que deveria fazer. Então, eu não confio de que eu posso tocar ali com segurança. Então, confiar é o que nos une a Deus. Confiar é o alicerce da vida. Confiar é o que nos permite prosseguir com esperança e com amor. Isaías 12:2 diz assim: confiarei nele e não terei medo. O Senhor, Deus, é a minha força e o meu cântico, e ele me deu vitória. Davi também no Salmo 56, nos versos 2 e 3, ele diz assim: vivo perseguido por aqueles que me caluniam, e muitos me atacam abertamente. Quando eu tiver medo, porém, eu confiarei em ti. Então, a confiança em Deus é o que nos livra da paralisia do medo. Medo é algo que todos nós temos.
Eu tenho medo, né? Eu faço parte do grupo de risco por causa das minhas comorbidades, eu sou hipertenso. O Isaac faz parte do grupo de risco porque ele tem imunossuficiência a pneumococo. Então, se ele pegar uma pneumonia, ou se for uma gripe muito forte, ou até o Covid, pode progredir muito rápido. Mas eu tenho medo. E ter medo não é pecado, né? Há um rei, Josafá, que teve medo e ele declara isso ao Senhor, né? Josafá teve medo e pôs-se a buscar o nome do Senhor. A grande realidade não é a realidade de ter ou não ter medo. E aí, talvez você esteja escutando e disse assim, não, pastor, você tem medo? Né? Se eu cortar a minha pele, sangra. Se alguém me bater, eu sinto dor, né? Eu tenho emoções, né? Eu não sou frio, insensível, não tenho uma capa de Superman. Nós temos medo, né? Em algum momento, se não nesse momento da vida, eu espero que nunca mais passemos por um momento desse. Alguns chegam aí a dizer de que existe a possibilidade do Brasil se tornar nesse momento o epicentro, o centro do coronavírus, né? O lugar de maior crescimento. Não sei, né? Medo. As pessoas estão vivendo com medo. A gente sai às ruas e as pessoas andando de máscaras e a gente circula e é como se o que reinasse nos olhares, no encontro das pessoas fosse o medo. As pessoas não mais se esbarram, elas se afastam uma das outras. O medo tem dominado os corações. Mas o que nos faz prosseguir, apesar do medo, senão a confiança em Deus? Davi diz: eu confiarei em ti. A confiança em Deus também nos livra de escolher e de trilhar caminhos de morte. Né? Há um outro salmo, Salmo 55, que Davi diz: tu, porém, ó Deus, lançarás os perversos no abismo de destruição. Assassinos e mentirosos morrerão ainda jovens, mas eu sempre confiarei em ti. Davi diz: apesar dos meus inimigos se levantarem contra mim, eu continuarei confiando em ti. O profeta Abacuque também vai dizer, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que a oliveira minta, ainda que nos campos não haja mantimento, todavia eu me alegrarei e exultarei pelo Deus da minha salvação, porque Jeová, o Senhor, é a minha força, e ele firma os meus pés, e eu não vou vacilar, porque quem me sustenta é o Senhor. Né? Nós não vacilamos, nós não titubeamos diante do medo, porque a confiança em Deus é o alicerce da vida. E ela firma os nossos passos, ela fortalece os nossos corações. E ela fomenta a nossa alma a confiar em Deus. Davi mantém a sua confiança apesar do grande número de inimigos. Né? Davi tinha inimigos, ah, adversários cruéis. Ah, alguns dizem que o maior adversário de Davi tenha sido Golias, mas eu digo que o maior adversário de Davi foi o próprio Davi. Né? O maior adversário de Davi não foi Golias, o maior adversário de Saul não foi de Davi não foi Saul, o maior adversário de Davi não foi os inimigos que ele enfrentou durante a sua vida. O maior adversário de Davi foi o próprio Davi. E muitas vezes nós somos os nossos maiores adversários. Nós nos sabotamos, né? Nós por vezes, autoconfiantes demais, nos aniquilamos em determinadas situações. Ou autoconfiantes demais, nos achamos superiores aos outros. Né? Isso é muito complicado. Isso faz com que a gente, às vezes, perca a oportunidade de conviver com pessoas especiais, de conviver com pessoas maravilhosas, porque a gente acaba nos nossos guetos, nas nossas panelas, nos nossos grupos, na nossa realidade de autoconfiança, afastando as pessoas de nós, né?
ou nos achamos tão superiores ou tão melhores que o outro, ou nos achamos tão inferiores ao outro. Isso também é um problema, né? Também com relação à confiança. E nós nos sabotamos. Perdemos, às vezes, grandes oportunidades. Perdemos oportunidades de trabalho, perdemos oportunidades num relacionamento, perdemos oportunidade é, na compra de algo, perdemos a oportunidade de conseguir entrar ou acessar um lugar que a gente esperava acessar. Oportunidades são perdidas porque ou confiamos demasiadamente em nós mesmos ou porque não confiamos na proporção que deveríamos confiar, né? Confiar é difícil para qualquer pessoa. Quem diz que confiar é fácil, na verdade, ainda não descobriu o que é confiar ou o que é desconfiar de alguém. Confiança não é algo natural que depositamos nos outros. E a desconfiança, ela surge em consequência do pecado. A desconfiança, ela surge na incompetência não de Deus, mas na incompetência do homem de compreender que Deus havia determinado algo e essa ordem de Deus deveria ser obedecida. A mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Então, não, a culpa não é da mulher, a culpa é dos dois, porque o marido poderia ter rejeitado, sendo cabeça do lar, era a ordem de Deus, mas ele recebeu de bom grado e também comeu. E naquele momento, os seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira, umas às outras, para se cobrirem, né? Eles não deixaram de confiar, deixaram de crer, deixaram de depositar a confiança em Deus, de que Deus fosse capaz de, na sua bondade e misericórdia, os perdoar. Eles pecaram, se afastaram de Deus, se esconderam, porque a desconfiança faz isso conosco. A desconfiança, ela nos afasta uns dos outros. Acho que todos já passaram ou já ouviram acerca de alguém, né? Quando você desconfia de alguém, eu tive uma oportunidade que eu estava num ônibus e dois rapazes conversavam do lado de fora. E quando entraram no ônibus, havia tanto espaço para os dois sentarem junto. Um sentou lá nos fundos do ônibus, o outro sentou na frente do ônibus. Meu irmão, eu não sei o que você faria. Eu olhei se tinha dinheiro no bolso. No ponto seguinte, eu desci. E aí eu pensei, eu não vou ficar nesse ônibus. Não, os dois num papo maravilhoso, rindo do lado de fora no ponto de ônibus e entram. E um senta lá atrás, o outro senta na frente. A desconfiança, opa, tá na hora de eu descer. E eu fiquei um bom tempo esperando outro ônibus. Eu passei mais risco, não sei. Até hoje eu me pergunto, não sei se eu passei mais risco no ponto que eu fiquei esperando o ônibus, porque eu nem me preocupei no lugar que eu estava, eu simplesmente fiz sinal no ponto seguinte e desci, ou se eu corria mais risco dentro do ônibus. Mas eu sei que a minha atitude de desconfiança me fez descer, né? Alguns dizem que acendeu o desconfiômetro, né? E aí quando o desconfiômetro acende, quando a gente desconfia, e infelizmente, sabe, às vezes a gente desconfia não é por causa do outro, é por causa de nós mesmos, né? O problema não é o outro, o problema somos nós. A gente às vezes desconfia do outro porque o outro nos lembra alguém, porque o outro nos remete a uma história que a gente não quer lembrar. E aí a gente às vezes desconfia, e alguns vão dizer, não, eu confio desconfiando, ou desconfio confiando. Não sei se dá para fazer duas coisas, né? Ou você confia, ou você desconfia, né? Alguns vão até dizer o seguinte, não,
confie, mas até o terceiro ato. Depois do terceiro ato, acabou. Sabe, a verdade é que na prática da confiança, ou a gente confia, ou a gente não confia, né? Ou a gente dá um voto, e a gente costuma usar isso, né? Eu vou te dar um voto de confiança. Coisa bonita, né? Alguém que não é capaz de cumprir e de obedecer claramente todos os desígnios e a ordenança de Deus, dando um voto de confiança a outro pecador, né? Mas deixa pra lá. A gente se acha tão melhor que os outros que a gente se acha capaz de dar um voto de confiança ao outro, né? E a gente esquece que nós somos sujeitos às mesmas paixões uns dos outros, né? A gente está sujeito a tropeçar no mesmo erro que o outro tropeçou, mas a gente quer dizer o seguinte: não, olha, você tem um voto de confiança, vamos lá, até o terceiro ato, né? E a gente já fica com dois na mão assim, só esperando o terceiro para dizer acabou, né? A confiança foi-se embora. Existe no texto ah, 4 rápidas expressões que Davi nos ensina de que é possível confiar em Deus. A confiança em Deus é sustentada pela oração. Se a gente olhar no versículo 1, Davi diz assim: a ti eu clamo, ó Senhor, minha rocha, não feches teus ouvidos para mim, pois se permaneceres calado, serás melhor que eu desista e morra. Eu serei entre os que descem, está aí na sua versão. Ouve a minha súplica por misericórdia, quando eu clamar por socorro, quando levantar as mãos para o teu santuário. Davi ergue as mãos, e a gente lembra muito bem de alguém, né, que também fazia isso de igual modo. Daniel também intercedia e erguia-se, voltava-se para a realidade do templo. Davi voltava-se para o santuário e ele clama ao Senhor, né? Então a nossa confiança ela é sustentada e exercida através da prática da oração, né? O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que orar sem cessar e em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, né? Então, a confiança sustentável ela é exercida através da oração. Nos versículos 1 e 2, Davi vai dizer isso, né? Davi vai falar que a atitude que ele tem é a realidade que a sua rocha firme, que firma os seus pés, é o Senhor. Davi se coloca e também alicerça a sua realidade, da sua confiança, na fundamentação do sangue da aliança. No versículo 2, ele vai dizer: ouve a minha súplica por misericórdia. Davi está dizendo: Senhor, a minha confiança está alicerçada em ti, eu faço a ti a minha oração, e eu sei que o Senhor ouve a minha súplica. Nos versículos finais, ele vai dizer: o Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor ouviu a minha súplica. Então a gente precisa ter essa realidade, podemos confiar em Deus, porque ele ouve a nossa súplica. Davi orou nos primeiros versículos e já nos finais, num segundo momento do texto, que provavelmente não foi escrito no mesmo momento em que Davi faz a oração. Os teólogos não afirmam quanto tempo passou do primeiro momento do texto até o segundo, mas com toda certeza, olhando para o texto, a gente pode afirmar que não foram escritos no mesmo momento, né? Porque no primeiro momento Davi está suplicando, e no último momento Davi fala que o Senhor ouviu o seu clamor, né? Então, ele não apenas tem essa convicção, essa certeza, mas ele demonstra claramente de que o Senhor trouxe resposta ao seu coração e mudou a circunstância, né? Deus mudou a sua sorte. Davi fundamenta também a sua confiança na misericórdia do Senhor, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ele diz: ouve a minha súplica por misericórdia, quando eu clamar por socorro, quando eu levantar as minhas mãos para o teu santuário. Davi não está erguendo as suas mãos para o edifício, Davi está erguendo as suas mãos para o lugar onde Deus disse que estaria, né? O lugar onde Deus disse que seria adorado. E aí Davi tem essa convicção de quando ele volta os seus olhos para esse lugar, ergue as suas mãos para esse lugar, é porque ele está no lugar de confiança, no lugar
em que aquele que ele confia pode e ouvirá o seu clamor. Segundo, Davi sustenta a sua confiança na justiça de Deus. A estrofe central desse texto é a primeira estrofe, que tem 3 versículos, né? Elas são divididas em 2 versículos, mas a estrofe central, que é dos versículos 3 a 5, tem 3 versículos. Ela diz assim: não me arraste com os ímpios, paga-lhes segundo as suas obras, retribui-lhes segundo o que merecem. Ele está dizendo assim: Deus é justo, ele é o justo juiz que julga a nossa causa. A gente pode confiar em Deus. A gente não precisa fazer justiça com as nossas mãos. A gente não precisa julgar os outros, porque Deus é quem julga a nossa causa. É o Senhor que peleja por nós. Davi tem essa certeza. Ele pede ao Senhor, porque Davi sabe que se ele for pesar na balança aqueles que o maltratam, o seu peso pode não ser correto. Ele não pode até não julgar com justiça como deveria fazê-lo, né? A confiança de Davi arrancou dele o medo. E a nossa confiança em Deus precisa tirar de nós todo medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E Deus provou o seu amor pelo fato de ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É por isso, e aí eu vou encerrar novamente lendo o que John Piper disse. É por isso que escolhi para mim como a melhor realidade, a melhor expressão significa confiança. Esperar no Senhor significa recorrer a Ele, em vez de recorrer antes ao homem. Então, parcialmente ou potencialmente e pacientemente confiar que Deus agirá em seu tempo. Deus tem agido, meu irmão. Confie, né? Confie em Deus. Que confiança não seja apenas um projeto para hoje, né? Que confiança seja o que nós temos alicerçada em Deus todos os dias da nossa vida, porque Ele nunca falhou, nem falhará. Ele é o mesmo Deus de ontem, que será para todo sempre, o Senhor nosso, aquele que ouviu a oração de Davi e também tem ouvido a sua oração. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos colocar diante de Deus a nossa confiança, como já cantamos, né? Não temos que andar ansiosos do que havemos de comer ou vestir, porque se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Senhor, obrigado, porque podemos confiar em Ti, porque podemos descansar no Senhor, porque podemos alicerçar a nossa confiança na certeza de que o Senhor ouviu e ouvirá a nossa oração, de que o Senhor mudará a nossa sorte, de que a nossa confiança está alicerçada nas Tuas misericórdias e elas são a causa de não sermos consumidos, de que a nossa confiança está alicerçada na fé que depositamos em Ti. Como cantamos em um dos nossos hinos, a nossa fé e nosso amor estão firmados no Senhor. Assim, ó Deus, a nossa alegria virá, porque o Senhor é a nossa alegria. O Senhor mudará e tem mudado a nossa sorte. O Senhor tem transformado a nossa tristeza em alegria. O Senhor tem transformado e há de transformar o nosso lamento em júbilo e alegria e gozo diante do Senhor e diante de todos aqueles que estão à nossa volta. Faz isto, Deus, nós imploramos, em nome de Jesus. Amém.